não deu o esperado. É para ver se está certo, tem um problema econômico, tem um problema da situação do mundo hoje, mas a pergunta que eu faço é a seguinte: se, quando precisou de investimento, mais risco, nós tivemos déficit, isso eu estou tirando fora a família real, as questões só do investimento, né? Será que essa condição que a Petros tem hoje é ideal mesmo para fazer essa avaliação, para poder entrar nesse novo mundo de investimento, quer dizer, de risco? Será que está capacitado mesmo para isso? Eu vou te dar, lá na frente tem um exemplo da mudança da legislação. Se eu pegasse o déficit, porque é importante isso que você disse, o momento de risco, o momento ruim da Petros foi nos últimos 2 anos, 2015 e o terceiro ano. Foram momentos em que a Petros teve, os investimentos tiveram sofrendo só um forte ataque dos resultados, da economia de modo geral, com exceção de 2012, que foi ali mais ou menos, eu tive um grande salto de compromissos financeiros. Porque você precisa olhar isso também. Se você pegar o ano passado, daquele déficit de 6 bi, 3,5 foi os níveis. Então, o programa dos investimentos não foram 6 bi, foram 6 bi menos 3,5, foram de 2,5 bi. Se eu pegar pela nova legislação, a nova legislação diz o seguinte: investimentos como esse, o plano, para que ele seja equacionado, antes de dar início ao equacionamento, eu tenho que descontar aquilo que eu entendo que ele aquilo que é temporal. Como é que ele faz essa conta? Ele faz uma conta que a gente chama de duration, calcula o duration do plano, esse duration dá um limite que você pode não equacionar. No caso da Petros, daria 8%, 5 bi. Ou seja, onde eu quero chegar? Desse déficit eu tenho 7 bi que são investimentos. Desses 7 bi, 5,5 eu não precisaria equacionar. O que mostra que o nosso equacional não está errado, teria que equacionar 1,5 bi. Então, se o programa fosse só um investimento e não tivesse preparado, eu estaria numa curva diferente do mercado. Eu não estou diretamente alinhado. Tanto que se eu desprezar a duração, se eu usar o conceito de duração do plano, eu só tenho que equacionar 1,5 bi. O que eu quero dizer assim? A tua pergunta é: a Petros está pronta para o investimento no futuro? Eu creio que sim. Eu acho que tem coisa para melhorar? Tem. Tanto que nós estamos investindo em governança, estamos implementando, você vai ver lá na frente, implementando um modelo de 3 camadas, estamos criando uma gerência de risco, um comitê de risco, tudo isso para dar mais, porque nós entendemos que esse vai ser o caminho. Nós vamos ter mais dias ou menos dias para conviver com risco. Não existe mais isso da Petros, só conviver com renda fixa. Então, eu entendo que sim, tem coisa para melhorar que está sendo feita. Eu acho que tem condições de responder essa questão. E a outra coisa é que o problema não é o investimento, está provado. Mesmo com essa tese, mas o investimento nos últimos 3 anos deu ruim. Deu ruim, mas o investimento por si só, ele levaria a um equacionamento de 1 bi. E o investimento e o resultado da Petros hoje é de 15 bi negativo. Então, quer dizer, eu estou falando aí de 15 menos 7, estou falando de um valor aí considerável que eu teria que equacionar, de 8 bi, que não tem nada a ver com investimento. Entendeu? Então, o que eu quero, para ser mais claro? Eu acho que o investimento de risco é uma situação colocada, eu acho que a gente poderia mitigar esse risco, tem mecanismos de mitigação, eu acho que é possível melhorar isso. Agora, o resultado e a conta numericamente mostra isso. Eu não acho que foi um problema nos últimos 3 anos, porque os últimos 3 anos, se eu não tivesse só o problema da rentabilidade, ele seria superavitário. Danilo, Isso só. aqui, isso aí é muito sazonal, né? No slide anterior, você não tocou num ponto lá sobre os imóveis, que deu uma rentabilidade de 911. E eu lembro numa palestra que o Santa Rosa fez aqui, logo que ele assumiu no governo Lula, ele desceu a lenha dos imóveis da Petros, porque a pior coisa que a Petros está fazendo é imóveis. Eu lembro dele falar isso aqui. E, no entanto, ali os imóveis... Não, assim, Foi 2003, né? Ele assumiu em 2003, no governo Lula. Ele saiu de Campinas, né? Isso. E aí ele falou dessa lenha, que inclusive o shopping não era rentável. Então, no caso do shopping eu veio aqui, para Petros, agora estou vendo que os imóveis contribuíram de muito ali. Considerável, considerável, assim, vamos lá. Do ponto de vista de rentabilidade é alto, do ponto de vista de peso na carteira é muito baixo. Estou falando de 8% da carteira da Petros, imóveis, salvo engano, alguma coisa entre 8, próximo de 8. Eu não conheço, não sei exatamente o conceito de 2003. Agora,
De 2003 para cá foram feitas uma série de compras. Mas eu tenho problemas de imóveis na Petros. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um imóvel na Petros, talvez o Sr. Tavares estivesse se referindo a isso. Não sei, estou aqui. Ele falou do shopping. Mas ele deve ser. O Shopping Del Rey eu não lembro exatamente qual é a situação dele. Mas eu pego, por exemplo, quem conhece o antigo SPAL de São Paulo, que era o atual Edizio hoje, o prédio da Petros. Perdão. O Edisp, que é o SPAL. O SPAL é um prédio que é da Petros, que está em São Paulo. Quem habitava lá era a Petrobras, a sede da Petrobras de São Paulo. Em determinado momento, aquela área virou uma área residencial. Teve que sair todo mundo do prédio, o prédio está lá. Eu tenho um prédio que eu não posso, até estamos negociando, tentando vender e tal, mas eu, enquanto Petros, não posso locar para a pessoa física. Para a pessoa física morar. Eu tenho uma limitação. Eu não posso vender pelo preço que eu acho justo, porque o cara que vai comprar fala, isso aqui eu não posso fazer comércio. Então, quer dizer, o cara tem que entrar, comprar, fazer um retrofit e adaptar para residencial. É um problema que tem. Mas nesse período, assim, um exemplo de coisa que imagino que na época ele deveria estar citando também, quando ele falou que tudo era ruim, talvez isso. Isso se perdura ao longo do tempo. A gente quase vendeu ele e voltou. Agora, por exemplo, nesse período eu tive alguns imóveis e o Brasil mudou, né? A gente, Belo Horizonte também sofreu isso, mas eu sou do interior de São Paulo e moro lá no Rio de Janeiro, atualmente. Um imóvel subiu, saiu um imóvel de R$200.000 para R$1 milhão no Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, então, só isso, só a valorização do imóvel representa um pouco isso. Eu acho que essa valorização é um dado real de hoje, mas eu entendo que ela tende a ter uma readequação do mercado imobiliário de modo geral. Pelo que eu ouço das pessoas que entendem disso e tal. Isso é. Danilo, você está traduzindo uma mensagem, eu acho espetacular aqui. Você está acabando de falar do item, do outro que diz, mas José Maria, volta aí um pouquinho. A segurança. Aí, segundo item do meio. Não há risco de insolvência, a fundação tem condições de arcar com os pagamentos de benefícios ao longo prazo. Olha bem, você está num contingente aqui só de aposentados, eu acho, a maioria. Mas há também uma perspectiva muito boa, você está trazendo uma mensagem positiva. Porque a mídia paulistana, principalmente, com todo respeito ao CC Paulista, o Estadão de São Paulo, tem feito umas publicações deteriorando as fundações privadas, igual a própria Petros, que tem trazido no âmbito nosso, particularmente aqui em Belo Horizonte, eu particularmente nos meus relacionamentos, uma sensação de medo, de pessimismo. Agora, você como diretor da Petros, diga-se de passagem, seu curso novo, mas de muita competência. Estou puxando seu saco, mas é verdade. Não foi não, mas é verdade, ele não subiu por acaso não. Você está traduzindo aquilo que eu acho que todos nós viemos te ouvir. Não há risco de insolvência, a fundação tem condições de arcar com os pagamentos deles a longo prazo, mesmo que ela estabilize, não invista mais. Você está trazendo uma mensagem positiva. Eu acredito nisso. E traduz para todos nós aqui, e a gente, consequentemente, vai espalhar isso à frente. É exatamente isso que a gente quer dizer. Ele está brincando. De fato, porque quando eu faço a conta, eu vou repetir a conta, eu estou pegando lá 2040 trazendo para cá. É um número importante? É. É um número que tem que considerar? É. Agora, isso não quer dizer que vai faltar dinheiro nos próximos 20, 30 anos da Petros. Não existe essa perspectiva, a Petros tem condições de pagar para já com seus compromissos. Ou seja, você pode contar? Uma pergunta. Se eu entendi bem, esse débito aí, 3,5 milhões frente a dívidas. Se a Petros tivesse seguido o regulamento lá em 2004, tivesse aplicado o regulamento, daria esse débito realmente? 2004 que você fala, é o artigo 41? Então, vamos lá, artigo 41. Eu não vou dizer o que aconteceria, mas vou contar o caso de Ultrafértil agora. Esse é terreno movediço, porque eu sei que tem um grande debate, eu participei lá atrás da calculação, não sei como é que foi isso. Mas eu não vou entrar, eu não consigo te dizer se em 2004, se ela tivesse feito, quem teria pago, mas eu consigo dizer o que aconteceu com a Ultrafértil. É uma estratégia da ativa sem pesar para Petros, mais ou menos isso que eu fiz. Então ela dava um nível, um aumento,
E Então, mas teve a promoção, ele não foi repassado. Mas a Petros não descumpriu o regulamento. Quem? A Petrobras. Não, mas é questão de interpretação não. A Petros não descumpriu o regulamento, porque como é que funciona? Como é a regra? Eu coloco aos beneficiários o que a Petrobras informa. Se a Petrobras me informar que a perspectiva de rendimento do senhor será de 10%, eu vou chamar o cara virando assim, não está alto, nunca foi assim, eu vou falar é 10%. Então tá bom, escreve para mim, ele me manda eu aplico os 10%, lá na premissa. Quem me dá isso é a patrocinadora. Eu questiono, discuto, olha, isso aqui não está legal, mas quem sabe o que vai acontecer, eu vou dizer um exemplo. O PAC do Júnior, que teve na ativa, foi um processo de aumento das remunerações dos mais novos. Quando aquilo veio para a Petros, a conversa que eu tenho, veio um aumento na perspectiva de salário. A Petros perguntou, está certo isso? Isso é a lição da empresa. Esse é o número que nós estamos trabalhando. A gente achou estranho, porque era um número que destoava do que vinha sendo. De fato, foi o que aconteceu. Então, como eu não tenho controle, não tenho gestão sobre a política da Petrobras, eu não tenho como brigar muito com isso. Primeiro ponto. Segundo, mas 2004 talvez tenha a discussão do artigo 41, que é qualquer aumento é a responsabilidade da patrocinadora. Eu não sei se em 2004 fosse assim, o resultado seria esse, mas eu vou dizer que aconteceu com a Ultrafert. A Ultrafert é uma empresa que veio do grupo Petrobras, lá atrás da privatização. Ela não fez repactuação, ela tem um déficit esse ano de 1 milhão. 1 milhão. Esse 1 milhão, 30% é fruto de aumentos reais, que a empresa mandou pagar para os aposentados. Não teve questionamento, não tinha hora de 41. Hora da conta, 70% meio a meio, que é o que diz a regra, e esse 30% do Ultrafert paga integralmente. Não vai pagar. Tem posição, tem parecer da... não vai pagar, estou sendo muito taxativo, mas o que ela não quer pagar, ela está baseada no parecer, acho que salvo engano, do Nucater e de um aproximadamento da Previc. Então, quer dizer, o que eu vou dizer para vocês, se em 2004 fosse a mesma coisa, será que teria pago? Não sei. Hoje não pagou da Ultrafert. O nosso eu não sei, eu acredito também que não, mas eu não vejo isso. Deixa eu trocar então esses 3 bits é o passivo da implantação? É o atuarial. É o atuarial. O passivo é baixo. Né? Que pode ser recuperado ou não, né? Que pode ser recuperado ou não, estamos negociando. Eu recebi um documento da Petros, e eu não sei se eu entendi muito bem, eu não lembro o texto tudo, mas em função dessa conjuntura toda, de alguns déficits, parece que em 2017, ou seja, o ano que vem, pelo que eu entendi no documento, a gente seria chamado a fazer um aporte extra na Petros. Né? Vou falar disso. Você vai falar disso, especificamente disso, que eu acho que é importante. Ainda sobre imóveis, a gente está vendo isso aí, que a Petrobras está desabitando uma série de edifícios. Alguns deles pertencem a Petros e a gente vai ter problema na área de imóveis. Não, até agora não sei se a Petrobras pretende desabitar o que é nosso. Não estou vendo esse movimento. Eu acho que não também, mas aí eu não posso afirmar, sempre que for discutindo lá. Mas até o momento não apareceu nada, eu acho que não. Eu acredito que ele vai aparecer. Porque, na verdade, para eles é interessante, porque se eles desabitam, vai para eles também. Não é muito inteligente, não sei se é necessário. Então é isso, ó, vamos lá, tentar agilizar para responder a questão do aporte, que eu acho que é importante. Acho que não precisa. Ela tem condições de pagar a longo prazo, o patrimônio, não o patrimônio que vai virar pó, coisa desse tipo, como tem que dizer. E aqui eu quero dizer um pouquinho, antes de entrar nas discussões, o que a gente fez de lá para cá, desde que a gente assumiu. Exemplo, BRF, Brasil Foods, junção de Sadi e Perdigão. Outubro de 2015, a gente vendeu 1,65 da posição. O que é esse 1,65? A gente tinha 12% da companhia, passamos a ter 10. 10 ponto algo. Preço médio, quando a gente começou a vender, preço médio dessa venda, R$ 70,59. Vendemos 1 bilhão. De lá para cá, caiu para R$ 46. Eu não posso continuar vendendo. É uma empresa que vale mais do que isso. É uma grande empresa. Então, isso aqui é para demonstrar as dificuldades de migrar do risco para
para renda fixa, no momento há um grau de deficiência aqui de mercado para fazer isso. JBS, nós vendemos 55% da posição. Preço médio, R$16, 770 milhões. Desvalorizou 43%. Hoje vale R$9. A empresa vale mais do que isso. Eu não vou vender esse preço. O que a gente fez com esse dinheiro? A gente investiu em título público com meta atuarial próximo de 6,7 ao ano. Essa é uma média. Tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas essa é a média. Aqui a gente lucrou 50 milhões nesse período, e aqui 10 milhões e pouco, recursos financeiros. Isso é para demonstrar que tem um limite. A gente não pode fazer tudo de uma vez, senão você queima uma coisa. Recuperação de crédito por 87 milhões, e compramos cerca de 3,7 bi em títulos públicos. Aqui algumas alterações da política de investimento, rapidamente, todo Petros 1. Aumentou as aplicações de título público, redução da valorização da exposição em bolsa, redução da exposição de ativos que tem mais de 5 anos, porque é um plano em extinção, onde não está entrando mais gente, só tem gente aposentando. E nós decidimos que não vamos investir mais em FIPs aqui. Como o FIP demora para vir a recuperação, o plano maduro, não faria sentido. Danilo, repete essa última fala aí, você não vai investir mais em quê? Desculpa, em FIPs. O que são FIPs? São os investimentos estruturados. São empresas que eu coloco dinheiro hoje e eu só vou ter a rentabilidade daqui a mais de 5 anos. Então essas empresas eu não vou pôr mais dinheiro. Por quê? Eu vou pôr mais dinheiro do plano Petros 1. Porque o plano Petros 1, a maioria das pessoas estão aposentando e não podem esperar 5 anos para ter rentabilidade. Porque tem um fluxo negativo. É isso. Então é um plano que a gente chama de plano de extinção. Tem mais gente saindo do que a gente entrando. Zero entrando, as pessoas vão aposentando e vão saindo. Esse tipo de investimento que tem seguro, igual, por exemplo, investe lá no estaleiro, aí dá uma zebra lá, voo e tal, o juiz pega e paralisa aquilo ali, é quase parado. Aí a Petros pega e quebra, não vai ter retorno. Mas vamos lá, você pode ter algum nível de seguro? Pode. Sempre é possível. Agora, tem que olhar se ele não compromete a rentabilidade. Porque assim, por que você ganha dinheiro? Porque você arriscou. Ninguém te dá dinheiro no mercado se você não arriscar. É igual guardadas. Mas é em tudo, na nossa vida. É assim. Você só tem uma coisa, você arrisca. Você tem 16 anos, 2 namoradas. Você escolheu a A ou a B. Dependendo do que você escolher, o risco, você decidiu namorar as duas. O risco de ser pego. Não tem seguro. Até tem seguro, mas deve sair mais caro. Você tem que pegar uma, mandar para viajar para fora e ficar com a outra. Ia sair caro. A pergunta é a regra. Se tiver 3 débitos, nós vamos ter que pagar. Não, isso eu vou entrar. Pois é. A pergunta é a seguinte: muitos desses débitos pode ser que seja da variação da bolsa, isso vai retornar. Vamos supor que daqui a 3 anos há esse retorno, mas a gente quando tem. Eu vou entrar exatamente nessa discussão, exatamente desse jeito que você está fazendo, igualzinho. Juro por Deus. No plano Petros 2, novos aportes em FIPs, que é esses investimentos só com autorização do CD, redução dos limites em ativos de risco, quer dizer, eu criei um novo limite com todos os ativos de risco, e aumento do limite de aplicações de títulos públicos. Eu tinha um limite de aplicação em títulos públicos no plano Petros 2, e pelo momento que a gente está, a gente entende que quanto mais a gente colocar em título público, no momento de hoje, ele é positivo. E como a política de investimento ela é revista anualmente, né? Então, se tem uma regra daqui para o resto da vida, todo ano você senta, se debruça sobre o tema e discute. O que mais a gente fez? A gente criou uma gerência de risco, que é um modelo de analisar, que aquilo que eu já discuti com os senhores, analisar o risco sistêmico da operação, comitê de investimento, reforçando o peso da representação da patrocinadora e participantes. O que eu quero dizer com isso? Hoje, nem a Petros consegue decidir sozinho pelo investimento, nem a patrocinadora, e nem o participante. Necessariamente você tem que ter a junção de dois, ou da Petros da patrocinadora, ou do participante da Petros, ou do participante da patrocinadora. Senão não veio investindo nesse investimento. Isso é importante para garantir a qualidade do investimento. Outro, um comitê de avaliação e monitoramento do risco, ou seja, eu faço investimento hoje,
eu tenho um comitê que olha, ó, tá certo, eu investi 1.000. Esses 1.000 tinha a premissa que a empresa ia crescer tanto, a economia ia crescer tanto. Segue crescendo? Está crescendo? Não, opa, peraí, o que está dando errado? Então vamos ver. É um comitê para monitorar o dia a dia dos investimentos. É uma tentativa de mitigar o risco que o senhor colocou. O outro é a questão das agências de risco que eu já abordei. Nós vamos usar só agências internacionais em razão dos players que a gente quer discutir. A auditoria, a gente mudou da presidência do CD, já mostrei. A área de conformidade estava vinculada à diretoria administrativa financeira, a gente encaminhou ela para a presidência. Isso é o que nós vamos fazer. Essa é adequando a melhor prática de mercado, só isso. E é importante porque o presidente ele exerce um papel de liderança sobre a diretoria, então é ele que tem que responder pelas possíveis, responder e cobrar sobre os possíveis erros, das possíveis não conformidades do processo e procedimento. E a adoção do plano de três camadas, que é grosso modo o que é. Eu crio 3 anteparos. Primeiro, o gestor, segundo, os processos, e o terceiro, a auditoria interna. Eles se sobrepõem ao, bem simples, com níveis de controle e acompanhamento diferentes para formar uma estrutura que consiga identificar os riscos e monitorar. Porque identificar o risco é fácil, o problema é monitorar. Você identifica, qualquer pessoa senta, com conhecimento técnico, você sabe, e olha lá, tem risco aqui, tem risco aqui. Agora, como é que você monitora? Então, esse modelo de risco tem esse objetivo de ir criando várias etapas para monitorar o risco e permitir um acompanhamento mais eficaz e uma ação antes do problema. Redução dos custos administrativos. O que a gente fez? Quando a gente pegou a peça em março, ela tinha um custo de o orçamento foi encaminhado no Conselho, 248 milhões. No ano de 2015, uma série de ações, principalmente de revisão de contratos, a gente chegou numa economia de 54 milhões por ano. Ou seja, a gente pegou 248 e fechamos em 192 milhões. Ou seja, estava jogando dinheiro fora, né? Hã? Ou seja, estava jogando dinheiro fora. Não digo que estava jogando fora, mas tinha espaço para redução. Esse 192 representa quanto da somatória das contribuições da patrocinadora e... Isso é Você viu bem aqui, eu estou falando de 120% da receita. Por que 120% da receita? Não. Administrativa. Percentual administrativo. 120. Não é isso. Isso aí é mais. É mais? Deixa eu explicar. Não tem problema. Por que é mais? Eu tenho uma contribuição da Petrobras e a contribuição dos participantes ativos e quanto que esse número, quanto que entra de dinheiro novo a Você está falando do todo. Está falando do todo, Beto. Eu estou falando de 120. Vamos lá. Tem duas contas, né, que a gente paga. A gente paga e pede sair só um valor na nossa conta, 4% da receita administrativa, e os outros 96% são receita previdenciária. Receita previdenciária tira de fora, porque isso é o que tem déficit superado, que é essa conta aqui que eu fiz. Desses 4%, que são 4% que é a receita administrativa, desses 4% eu gasto 120% disso. Eu gasto 20% a mais. Por que 20% a mais? Então, a conta é 4%. É 4%. Por que eu gasto mais que os 4%? Não é nenhum descontrole, não. É porque eu tenho um fundo que eu formei com o tempo. E aí, por que é 4%? Por que não é mais 6% como era antigamente? Porque eu vou consumindo esse fundo. Eu tenho que consumir esse fundo. A gente até acha que nós vamos fazer alguns ajustes, porque, por causa da questão econômica, você tem que reduzir o consumo desse fundo. Mas o fundo é feito para isso, para ser consumido aos poucos. Se ele está na velocidade correta, não é uma discussão. É só bom lembrar, gente, que esse número, antigamente, há 20 anos atrás, era 13%. Taxa de utilização. Isso apenas avançou. Mas eu acho que pode avançar mais, né? Eu acho que sempre é possível avançar mais. Tanto que a gente avançou. 4 milhões de 248. Eu acho. O que acontece? Assim, é um momento que para nós, aí o outro lado. Aí que é a administração, aqui não tem nada a ver com déficit. Isso aqui é administração. A parte administrativa. Isso aqui, nós estamos num momento positivo. Nós somos o segundo maior fundo de pensão, uma vitrine, pro bem e pro mal. E o cara quer ser nosso fornecedor. Então a gente vai lá e fala, cara, é isso que está acontecendo aqui.
Então eu tenho margem de negociação e estou revendo todos os contratos. Então eu tenho essa redução. E agora, entrando no déficit. Propriamente dito. Perdão. O Danilo, é o seguinte, nós estamos passando por essa situação atípica aí, que está gerando, nós estamos com déficit a partir de uns 2 a 3 anos para cá, e vamos ter que resolver essa questão do déficit. Mas é o seguinte, e com relação à influência política dentro da Petros, como também tem nos outros fundos de pensão, isso é uma coisa, não é uma coisa possível de ser evitada, não? Ou seja, se na hora de arcar com o déficit, nós vamos ter que arcar, e etc, etc, por que nós vamos ficar sujeitos à influência política dentro da... Não pode haver administração profissional, não? Vamos lá. Contratar profissional de mercado? Eu acho. Eu discordo com a tese da influência política. E eu vou dizer por quê. Eu vou dar um exemplo do Postales. Não, mas por exemplo, eu não sei o caso da Petros, nem qual que é o diretor atual presidente, eu não sei o nome dele não. Mas no caso do Previ, que é o maior fundo de pensão do Brasil, nós sabemos perfeitamente que ele é indicado pelo governo. Todo o pessoal que indica com influência direta é governo que indica, nós sabemos disso. Pelo menos só se os jornais estiverem falando mentira. Não, mas eu quero eu vou dar um exemplo do Postales. Tá. Postales, quem administrava o capital do Postales se chama BY Melo, um dos maiores bancos de investimento do mundo, salvo engano, o segundo maior. Foi ele que deu um prejuízo de 50% do patrimônio do banco. Não tem uma indicação política lá. É o BY Melo, o maior banco do mundo. Já devolveu dinheiro de pensionistas no mundo inteiro, só não devolveu no Brasil. O que eu quero dizer? Porque por trás desse debate da questão política, não está a indicação. Por trás disso, o debate que está é das estatais. Porque quem que indica o presidente da Fundação Petros? O presidente, a diretoria, nesse caso específico é o Henrique Jäger, o presidente foi indicado pelo presidente da Petrobras, o Bendinho. Quem que é o dono da Petrobras? 50%. É o Estado brasileiro. Todo o debate de indicação política está atrás disso. Agora, qual que é nós? O que nós queremos? Nós queremos que a Petrobras seja uma estatal ou queremos que seja uma empresa privada? É o debate. Porque o que está por trás dessa história da indicação política é isso, em última instância. Porque se lá fosse uma empresa, se a Petrobras fosse uma empresa 100% privada, sem participação do governo, quem indicaria seria o presidente da Petrobras do mesmo jeito. E aí, o que eu acho que a gente tem que fazer? Nós temos que criar mecanismos de governança, como aquele do investimento ali, de como uma prova, para garantir que, independente de quem esteja lá, a gente possa garantir a lisura e a transparência. Por exemplo, uma coisa que nós estamos fazendo lá, que eu acabei esquecendo, foi bom esse debate que eu lembrei. Mas a partir do mês de março, agora nós estamos colocando na praça, se tudo der certo e há de dar, o portal da transparência. Nós não temos obrigação nenhuma de colocar, juridicamente. Mas nós achamos que é um instrumento importante para nós participantes. Então nós vamos colocar no primeiro momento todos os contratos da Petros. Todos os contratos que nós assinamos, por que não do passado? Do passado não, porque eu tenho que pedir autorização das empresas em alguns casos. Pode ter casos de confidencialidade. Então o que eu estou fazendo? Estou falando daqui para frente e vou trabalhar o passado. Vou consultar as empresas para saber o que eu posso e o que eu não posso. Daqui para frente. Todos os contratos, cara, vocês, eu, qualquer um de nós, independente da minha condição, porque eu sou petroleiro. Tenho 12 anos de casa. Eu vou ser participante da Petros ainda, se Deus quiser, mais dos 30 e tantos. Se não mudar muita coisa na Previdência. Se eu conseguir aposentar um dia. Mas, então o que eu quero? Eu quero ter um controle que qualquer um de nós possa acessar a página e olhar o que a Petros está contratando. Isso vai me dar um trabalho desgraçado. E quando vocês olharem, um dia desse tinha lá uma contratação. Compramos acho que 10 calça jeans. Aí o cara lê isso em casa e fala, pô, os caras comprando calça jeans para os diretores? Calça jeans era para fazer um trabalho de manutenção predial, que precisava o cara entrar com uma roupa, uma roupa de jeans, que ia ser estragado, que era para trocar ar-condicionado, o cara ia sujar todo, e a Petros falou, pô, nós vamos comprar para o cara fazer o trabalho. Não era mais fácil jogar isso no contrato, o cara... Bom, talvez fosse mais fácil, mas não seria mais barato naquele momento. E aí, talvez no final seja até mais barato, porque eu vou ter que explicar, vou gastar horas explicando isso. Mas eu acho que é muito mais correto, e aí o gestor vai tomar essa decisão lá. Ah, esse que eu quero fazer, eu vou ter que explicar, porque vai chegar lá o João, o Pedro. O que eu quero dizer? Muito mais, por trás desse debate político, está um debate de rumo de país, de rumo das estatais. É esse o debate. O que nós temos que garantir
é que, primeiro, nós tenhamos conhecimento sobre a questão do PET, sobre previdência. Nós precisamos entender. Acabou essa história que aconteceu, com todo respeito aos senhores, sua grande maioria, que entrou na Petrobras, o cara falou, assine isso aqui, que ele vai te dar empréstimo. E não explicou o que era Petros, não discutiu, outros, não estou generalizando, mas muitos foram assim. A gente tem números, sei lá, o cara assinou a Petros como assinou um documento para entrar na Petrobras. Muito legal, muito bacana. Não tem mais espaço para isso. Cada um de nós terá que ser um conhecedor do tema. Porque daqui para frente, desde a mudança da emenda constitucional número 20, que deu responsabilidade para a patrocinadora do participante, nós temos que acompanhar. Nós temos que, não é o Danilo que está lá, não é o Henrique. Vocês têm que olhar sempre e tem que cobrar. Então, nós estamos num momento que a gente precisa, mais do que essa discussão, é garantir que os controles sejam exercidos, garantir que se alguém cometeu algum erro, pague por ele, e que a gente possa, de fato, fiscalizar a fundação. E não é porque a gente desconfia, é porque é nosso dinheiro. Você não olha a sua conta no final do mês, você não olha para ver lá, você pode até não olhar na centavo, mas se sair um dinheiro que você não conhece, você vai falar, opa, eu em casa, minha mulher às vezes me liga e fala assim, onde você gastou R$150? Eu falo, putz, nem lembro, deixa eu ver aqui. Mas já com medo, será que me roubaram? Aí eu lembro, pô, não, eu comi não sei aonde, comprei no mercado, comprei não sei o que com as crianças. É assim que funciona. E todo mundo agora na peça vai ter que olhar. Então, medidas como essa, como o projeto de transparência, eles resolvem o problema? Não, não resolvem. Mas eles te dão condição de acompanhar. E a próxima gestão que vier, que uma hora vai trocar a gestão da Petros, ela pode até não gostar disso, achar que é um absurdo, que está errado. Mas se ela for tirar, vocês vão reclamar. Eu vou reclamar. Então é criar mecanismo de controle. Eu acho que esse é a grande questão. Só para reforçar isso, é o seguinte, porque tem um certo preconceito de achar que porque é estatal, certo, ou porque tem interferência do governo, a coisa vai mal. E se for particular, totalmente privada, a coisa vai bem. Nos Estados Unidos, tinha aquela empresa de energia, que ela tinha um fundo de pensão também. Fundo da Califórnia. E a Aeron era uma das maiores empresas de energia nos Estados Unidos. Ela quebrou e arrastou o fundo de pensão porque os caras pegaram o dinheiro do fundo de pensão, injetaram na Aeron, comprando ação para poder sustentar ela. A Aeron quebrou, levou o fundo, fudeu todo mundo, acabou com tudo. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar, a gente tem que exercer controle, certo? Tem que cobrar.